Gostaria de começar, de falar hoje, Débora e Pablo, sobre um assunto, fugindo da política, a politicália, os votos impressos, a CPI, que obviamente a gente está acompanhando ao vivo e vai entrar falando de lá, mas eu queria chamar a atenção para uma fala, uma declaração do ministro da Educação, que ele deu dia desses. Para quem não sabe, o Brasil tem um Ministério da Educação. E é preciso lembrar, porque há algum tempo o Ministério da Educação parece vazio. E talvez fosse até bom que tivesse acéfalo, que a burocracia tomasse conta do Ministério da Educação e não aqueles que foram colocados lá para gerir o Ministério. Eles não geriram o Ministério, eles atrapalharam, eles infernizaram, eles tornaram o Ministério da Educação pequeno, perturbador da ordem, confuso. A gente teve o Ricardo Vélez, a gente teve o desastre que foi esse Ricardo Vélez, a gente teve outro desastre que foi o Abraham Weintraub, e agora assumiu, há algum tempo, o Milton Ribeiro, que é outro desastre, é um desastre. Uma pessoa que se perde nas discussões ideológicas, um sujeito que não olha para a educação com o respeito que a educação tem que ter, com o respeito que os educadores têm que ter, com o respeito que os alunos têm que ter. Então ele se perde, ele pega o que ele entende que tem que falar para agradar o presidente da República e fica com esse negócio de comunismo, gênero, e o mundo não está nisso, ninguém discute isso, as pessoas estão discutindo ciência, excelência, investimento, qualidade do ensino. Ele se perde. Outro dia deu uma declaração dizendo assim, olha, os reitores não podem ser, não podem ser de direita, não podem ser, mas muito menos de esquerda, não pode ser petista, sabe? Coisa. Você vai escolher um médico para operar o seu coração, você vai escolher um médico se ele for bolsonarista, petista, sabe? O reitor não pode ser petista, não pode ser bolsonarista, não pode torcer para o São Paulo, para o Flamengo. É uma visão tosca. O que ele não pode é aparelhar a universidade, né? Como o ministro da Educação também não pode. Mas a declaração que ele deu, e que me chamou a atenção, e que para mim é espantosa, ele disse o seguinte: a universidade deveria ser para poucos. A universidade deveria ser para poucos. No sentido de ser útil à sociedade. Tem muito engenheiro dirigindo Uber. Primeiro que ele não tem a menor ideia de quantos engenheiros tem no Brasil. Ele não sabe quantas são as faculdades. Ele não sabe quantos ramos tem a engenharia. Ele não sabe quantos engenheiros estão dirigindo Uber. Ele não sabe nada. E aí, uma das primeiras reações veio da presidente da Associação Nacional da Pós-Graduação, a Flávia Calé, que disse o seguinte: tem muito engenheiro dirigindo Uber porque não existe emprego de qualidade no Brasil. Bom, para a gente colocar a discussão no ponto em que a discussão tem que estar, é importante que a gente tome algumas informações, né? O Brasil está entre os 5 países com a mais baixa taxa de pessoas com ensino superior entre 45 nações da OCDE e que a OCDE monitora. Esse dado é um dado estatístico, não é um dado de esquerda. 2 mais 2 é 4 na Coreia do Norte e na Coreia do Sul. Não tem discussão. 21% dos brasileiros têm diploma de ensino superior. A média dos países da OCDE é 44%. Então, não é que o Brasil tem engenheiro demais. Bom, porque se tiver engenheiro demais, está faltando então dentista. Não, tem dentista demais, então está faltando médico. Não, tem médico demais, então está faltando o quê? Porque se a gente tem 21% de brasileiros com ensino superior e a média dos países da OCDE é 44%, o que diria o senhor Milton Ribeiro se fosse ministro num desses países, ou na média? Coreia do Sul tem 70% de habitantes com ensino superior. O que diria o Milton Ribeiro se fosse ministro da Educação da Coreia? A Rússia tem 63%, o Canadá 62%, a Irlanda 56%. Nossa irmã aqui, a Argentina, 40%, o dobro do Brasil. Isso falando de graduação.
Falando de pós-graduação, mestrado, a média dos países do OCDE é 12,7%. O Brasil tem 0,8% dos jovens entre 24 e 45 anos com mestrado. Cadê o engenheiro demais? A gente tem, se você pegar os ramos da engenharia, você tem engenharia aeronáutica, ambiental, de computação. Tá faltando formado na área de computação. Você vai falar com o pessoal de tecnologia de informação, eles dizem, olha, nós estamos precisando de muita gente. Mas assim, aos milhares. Faltam pessoas, porque sobram vagas. Engenharia agrícola, engenharia de alimentos. Como assim? Tem engenheiro demais? Tem engenharia agrícola, engenharia de alimentos, setores no Brasil que crescem brutalmente. Telecomunicações. O Brasil está atrasado nessa área. Engenharia florestal, ambiental. Ali, outro setor que o Brasil está atrasado. Vergonha do mundo. Engenharia naval. Engenharia naval. O Brasil também é incrível. Indústria naval. É isso. Engenharia mecânica, industrial, elétrica. Eu não vou citar todas. Mas beira a imbecilidade a frase dele. Beira a imbecilidade. Porque é deselegante dizer que ele é imbecil. Mas beira a imbecilidade. Se a gente pegar os 10 cursos mais procurados do Brasil, um deles é um dos ramos da engenharia, que é a engenharia civil, que é o quarto mais procurado. Mas está atrás de enfermagem, está atrás de administração, está atrás de direito. E está junto com psicologia, contabilidade, pedagogia. Lá embaixo vem as outras áreas da engenharia, mas ele soma todas as engenharias e fala que tem um engenheiro demais no Brasil. A gente forma 1/3 do que formam engenheiros os russos por ano. 1/3. A população russa não é maior do que a brasileira. Então, é um festival de bobagens que envergonha quem acredita na educação, quem quer educação. Claro que, de fato, o Brasil despreza o ensino técnico. Claro que a nossa tradição ibérica valoriza o canudo. O bacharel é uma coisa bacana. Dá para dizer que a gente abriu muita faculdade em várias áreas. Claro que dá para dizer. Temos muitas faculdades de direito. Diga-se de passagem, Pablo, para teu espanto, tem mais faculdade de direito no Brasil do que em todo o resto do mundo somado. Nós temos muitas faculdades de odontologia. No começo do governo Bolsonaro, a Confederação, não, o Conselho Federal de Odontologia fez uma carta para o governo dizendo, escuta, para de abrir curso de odontologia. Tem muito. Tem muita faculdade de medicina. Tem, de fato, tem muitas faculdades. No entanto, o estoque de profissionais que o Brasil tem com nível superior é muito, muito, muito baixo. E uma pessoa que se forma numa determinada área não necessariamente precisa trabalhar naquela área. Especificamente em engenharia, mais da metade dos que se formam na sua especialidade de engenharia não trabalham naquela área. Não trabalham, mas eles se formam, eles aprendem a pensar, eles aprendem a calcular, eles aprendem a enfrentar e resolver problemas. Grande virtude do curso de engenharia, resolver problemas. Então ele pode mudar para a área de TI, pode trabalhar em administração, pode trabalhar em qualquer área. Setor financeiro, recruta muitos engenheiros. E aí a gente escuta essa bobagem. No caso eu não escutei, ainda bem, porque eu li. Então eu li sem voz alguma, né? Se tivesse que ouvir ainda a voz dele com aquele sorrisinho, tem um sorrisinho irônico, irritante, porque ele parece falar algo brilhante que ninguém sabe, que ninguém percebeu. E não passa de uma enganação. Essa frase é uma mentira. Não é verdade. A universidade não deveria ser para poucos. O que a gente precisa é fortalecer outras áreas. Então a gente precisa caprichar no ensino fundamental. Está ali o berço. O ensino médio. E tem havido melhoras. O ensino superior e o ensino técnico também. Não podemos tratar o ensino técnico como algo de segunda classe. Agora, fortalecer uma área não é definir que a universidade deveria ser para poucos. Não é verdade. A distorção existe.
criaram-se cursos, fizeram-se... Bom, o que o governo do PT fez de construir fortuna na área de educação é uma coisa inimaginável. O governo do PT. Isso foi responsabilidade do governo do PT. E dava dinheiro, e quem definia eram as universidades. Criaram milionários, bilionários, uma coisa espantosa. Agora o Brasil tem uma carência. O Brasil tem uma carência em todas as áreas ligadas à educação. Sabe quando a gente vai conseguir sair do buraco? Quando a gente educar o povo brasileiro. Quando a gente vai conseguir gerar emprego? Quando a gente tiver um povo qualificado. Nós vamos qualificar como? Fazendo o quê? É fortalecendo o ensino técnico, é fortalecendo o ensino universitário, é fortalecendo o ensino médio. Todas as áreas da educação. Aí vem um ministro da educação e diz que a universidade deveria ser para poucos e que tem um monte de engenheiro dirigindo Uber. É uma estupidez. Primeiro que você pegar o número de pessoas que dirigem Uber não é incompatível com a quantidade de engenheiros que são formados no Brasil todos os anos. E a quantidade de pessoas que vai dirigir carros por aplicativo e que não queria estar dirigindo carros por aplicativo, não está indo lá porque fizeram um curso de engenharia. As pessoas que não estão felizes, não queriam ser motoristas de aplicativo e dirigem carros de aplicativo, estão fazendo isso porque há uma crise econômica no Brasil. Porque a taxa de desemprego beira os 15%. Porque as pessoas estão com dificuldade de comprar comida. Porque as pessoas não conseguem comprar proteína animal. Porque as pessoas não conseguem pagar o aluguel. Não é porque elas fizeram curso de engenharia. É cretino dizer isso. Só que no Brasil, a cretinice governamental virou regra. O sujeito fala uma estupidez dessa e continua a trabalhar. Não fica envergonhado, não é demitido. Ao contrário. Oh, que bacana, que ousadia. Não, apontou o dedo para a ferida. Não, é uma estupidez. Então, se a gente tem estupidez comandando, como é que a gente pode ter uma saída inteligente? Não dá, não tem condições. Se a gente diz que a pandemia sacrificou o ensino, e a pandemia sacrificou o ensino, foi o tema, aliás, do Canal Livre do domingo, espetacular. Como a gente vai sair disso? Parando de sacrificar. Essa pandemia é um problema, mas o Brasil sem pandemia continuaria a ter um problema na área da educação. Por quê? Entre outros motivos, os vários fatores que prejudicam a educação, tem pessoas do nível do Milton Ribeiro comandando o Ministério da Educação. A favor dele, diga-se o seguinte, ele não invadiu o Ministério da Educação. Ele estava em casa, ligaram para ele e botaram ele lá. Não dá para culpar o Milton Ribeiro. O fato dele não estar à altura do cargo, quem tem que definir isso é o presidente da República. Demite. Mas o presidente da República acha que isso é um exemplo. Um exemplo. E essa frase é um exemplo do exemplo que o presidente colocou no Ministério da Educação. Então, ele disse isso, não é verdade. Não é verdade que tem Uber demais porque nós temos engenheiros demais. Não é verdade que a universidade deveria ser para poucos. E é verdade que o Brasil está entre os 5 países com as mais baixas taxas de diploma universitário na faixa de 24 a... não me lembro agora a idade. É um dos 5 piores países. Enquanto a gente estiver assim, e se você fizer o levantamento do ensino técnico, nós vamos ter algo parecido, no ensino médio nós vamos ter algo parecido, o Brasil não vai conseguir ter um avanço na qualificação da mão de obra. Não é um uso utilitário, não, do tipo, se não tiver isso, o Brasil não cresce. Se não tiver isso, o Brasil não cresce. Se não tiver isso, as pessoas não ganham mais. Porque empregos de nível superior pagam mais do que empregos que não são de nível superior. Mas não adianta a pessoa ter nível superior se não houver um emprego de nível superior, porque não é o curso que dá mais dinheiro para a pessoa, a não ser no serviço público, que é uma distorção. Você faz o curso que quer e ganha um aumento porque fez um curso. Na iniciativa privada, você vai, se tiver um emprego de nível superior, paga mais. Mas se você tem nível superior e está no emprego que não é de nível superior, você vai ganhar o mesmo do outro que não tem. Então, é preciso gerar o emprego. Então, o ministro Milton Ribeiro deveria parar e botar a mão na consciência, vai ver ele tem. Não é, desculpa, eu me equivoquei. O que eu quis dizer é que a gente tem que investir, continuar a investir na formação dos universitários no Brasil, sim,
sem prejuízo do ensino técnico. Mas não é uma opção, ou isso ou aquilo. Não faz sentido. A Alemanha, que fortalece muito o ensino técnico, tem mais de 30% de pessoas com nível superior, e o Brasil com 20 e pouco, 21. Tolice dita por uma autoridade que não está à altura do cargo que ocupa.